Será que existem mesmo alimentos anti-inflamatórios? Jejum intermitente é sempre a melhor opção? Dieta low carb funciona para todo mundo? Comer carboidrato à noite engorda? Olá, esse é o podcast Emagrecimento e Bem-Estar da BHFM. Eu sou a Débora Rodrigues, nutricionista e professora do UniBH. Saiba mais sobre o melhor campus da cidade em unibh.br. Dia 31 de agosto é o Dia do Nutricionista. E para comemorar essa data tão importante, a gente escolheu falar de um tema super polêmico, que são os mitos e verdades em nutrição. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a Denise Pérez, que é nutricionista, doutora pela UFMG, possui 2 estágios pós-doutorais pela mesma instituição, atualmente é docente universitária na UNA e aqui no UniBH, e atua na área de nutrição clínica e esportiva em seu próprio consultório. Denise, é um prazer ter você aqui. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada a você, é um prazer estar aqui com vocês também. Vamos começar aí primeiro com uma pergunta mais geral, né? Por que você acha, Denise, que a nutrição é uma área com tantos mitos, com tantas polêmicas? Cada dia surge um alimento milagroso e depois esse alimento é péssimo. Por que acontece essa confusão? Eu acho que são inúmeros fatores, né? O primeiro fator deles é que todo mundo acha que sabe alimentar, todo mundo acha que sabe comer, né? A gente acha que a nutrição, ela é um assunto empírico, e não é, né? A nutrição é ciência. E, como ciência, a gente percebe que a nutrição ela só foi reconhecida como ciência a partir da década de 80. Então, é relativamente uma nova ciência, onde eu acho que a gente tem desenvolvido novas técnicas, novas tecnologias, para a gente até derrubar novos mitos ou novos mitos, mitos antigos e estabelecer aí não uma verdade absoluta, mas sim, né, um contraponto do que a gente já sabe. Pois é, então vamos começar com uma das verdades ou mentiras da nutrição. Comer carboidrato à noite engorda ou isso é um mito? Então, a gente tem hoje como uma nova, né, vertente da nutrição a crononutrição. A gente sabe que a gente tem que comer de acordo com o nosso relógio biológico para a gente ter uma otimização de queima de metabólitos, de eliminação de metabólitos, etc. Mas falar isoladamente que um grupo alimentar ele vai engordar quando você for ingerido em algum determinado horário do dia, isso é errado, tá? O que a gente sabe é que só se engorda realmente se a gente faz uma dieta onde eu como mais do que eu gasto, tá? Então a gente vai ganhar peso se eu comer muito, né, em quantidade, independente do horário. Mas se a sua dieta já estiver ajustada certinho, né, se você estiver querendo emagrecer e quiser uma otimização de resultados, é interessante que você coma de acordo com o seu relógio biológico. Então, é interessante que você coma, né, a última refeição seja por cerca ali, de 3 a 4 horas antes de adormecer, né, que você vá desligando esse relógio biológico para dormir melhor, fazer uma melhor liberação de hormônios e ter um dia mais descansado no próximo dia. Né, isso vai melhorar ali o seu metabolismo. Mas falar que comer carboidrato à noite engorda é uma falácia. Até porque, por exemplo, quando a gente tem indivíduos que fazem atividade física no período da manhã muito cedo e às vezes não conseguem se alimentar de forma correta porque dão um empanzinamento, etc., ali antes, logo antes de fazer atividade física, é super interessante que eles comam carboidrato à noite para fazer essa reposição correta de glicogênio. Então, esse fato isolado não engorda. O que engorda é a gente comer demais. Então a culpa não é do Não, a carboidrato, culpa né? não é do A carboidrato. verdade é que muitas pessoas acabam concentrando a ingestão à noite, né? Não fazem café da Exatamente, manhã, não almoçam exatamente. direitinho, e aí, de E aí repente, acaba chega à noite. descontando. Isso acontece bastante, né? A gente tem, infelizmente, algumas pessoas que trabalham muito e aí não conseguem, né, às vezes parar para pensar se tá com fome, se não tá. Às vezes passa o horário de comer, aí se alimenta de forma errada. E aí quando vai comer, come numa quantidade muito grande e às vezes desconta, né? Às vezes tem um dia muito cansativo, chega em casa à noite, né? Ou seja, ali para aliviar o estresse ou para recompensar, acaba comendo muito. E isso realmente, mas aí o que vai acontecer é que você vai comer uma quantidade de caloria muito grande e aí acaba engordando. Mas não é culpa do carboidrato. Maravilha. E aí, puxando esse link aí do carboidrato,
As dietas low carb, elas são aplicáveis a todo mundo ou você acha que... É porque sempre tem isso, né, na nutrição. Surge uma nova dieta e Hum. aí a gente quer fazer, e aí os pacientes buscam, né, enfim. A dieta low carb, ela seria indicada para todos os pacientes? Não, a gente não tem dietas universais, né, a gente sabe das recomendações, né, que sejam ali, de 50 a 60% de carboidrato, que isso já seria uma grande quantidade de carboidrato, e abaixo disso seria dietas com restrição de carboidrato, abaixo de 40% da ingesta. Não existe dieta universal, não existe dieta que seja para todo mundo, cada um tem uma peculiaridade, uma individualidade, né, o princípio da nutrição é a individualidade, um dos princípios. E uma coisa interessante é que dieta boa é dieta que o paciente segue, Maravilha. sabe? Então, a gente sabe que, obviamente, às vezes a gente tem um perfil de um paciente que come um pouco menos de carboidrato, que não tem, né, essa preferência, até por paladar, por carboidrato, e a gente pode ajustar ali dentro das preferências dele, etc. Mas falar que a dieta low carb, ela é uma excelente estratégia para todos, não, não é, tá? A gente tem, sim, pacientes que respondem muito bem a dietas com baixo carboidrato. A dieta com baixo carboidrato, ela pode ser uma estratégia, tá? Até para adesão do paciente, mas não necessariamente vai se adequar a todo mundo, tá? Então, a gente tem que observar qual que é, né, o perfil desse paciente, se ele já come muito carboidrato, se ele tem essa necessidade de carboidrato, que é o mesmo caso para quem come à noite. É, se for um atleta, fazer dieta low carb para um atleta é sofrer, né? Então, assim, para quê? A qual custo que você vai fazer isso? Então, assim, não tem a menor necessidade. Então, raramente você tem atletas que precisam, por exemplo, fazer uma dieta low carb, seja para baixar um peso, alguma coisa específica, mas mesmo assim a gente ainda usa uma quantidade considerável de carboidrato. Então, assim, não é uma dieta universal, não existe dieta universal, né? Cada um vai ser de uma forma. E a dieta boa é aquela dieta que é seguida pelo paciente. Esse é um dos outros princípios aí da nutrição, é um dos outros. É legal você colocar isso porque tem estudo que mostra exatamente que o fator que mais leva ao segmento da dieta é a adesão. Sim, Então, tem estudo que compara a dieta low sim. carb com o jejum intermitente, com as Uhum. dietas E hipocalóricas. qual foi a melhor? A que ele seguiu. Exatamente, né? Assim, acho que não tem É. mistério, né? As pessoas Uhum, às vezes querem se apegar a um padrão uhum. dietético de sucesso, mas na verdade o sucesso vai depender da adesão. Exatamente. A adesão, ela é o principal fator de sucesso. Então, obviamente, se a gente pensar num paciente que tem alguma restrição por doença, né? Então, vamos pensar, um paciente que é diabético, um paciente que é hipertenso, é óbvio que ele vai ter que seguir, ele gostando ou não, infelizmente, ele vai ter que seguir um tipo de dieta específica para ele, tá? Mas, tirando esses fatores, né? Vamos pensar num paciente eutrófico, saudável, que não tem nenhuma patologia, nenhuma doença associada, a gente tem que entender qual que é o padrão alimentar dele, o que que ele mais consegue seguir. Então, não adianta, por exemplo, um paciente que já chega no consultório e fala, eu não consigo fazer, levar a marmita e tal, tem que adaptar ali ao meu estilo de vida, não adianta a gente tentar impor um tipo de alimentação para ele, um tipo de estilo de vida para ele, porque ele não vai conseguir seguir. Então a gente, obviamente, você propõe, né, mudanças, melhoras, mas você também tem que entender como que é o perfil do seu paciente, o que que vai ser mais fácil para ele, aquela dieta que ele não vai nem ter que preocupar com a dieta, que ele consegue seguir automaticamente. Esse é o melhor caminho. A mesma proposta, né, a mesma ideia é válida para o jejum intermitente, A né? mesma proposta E é. assim, você poderia destacar alguns pontos positivos do jejum intermitente? Ó, Para quem seria o interessante? melhor ponto do jejum, que eu acho, é que com a restrição de horário, né, então para quem não conhece o jejum é basicamente você passar mais horas sem se alimentar do que alimentado. O mais conhecido do jejum é o jejum de 16 por 8, onde você passa 16 horas sem se alimentar e 8 horas alimentado. A maior vantagem do jejum é, por exemplo, para pacientes que gostam de comer, que precisam emagrecer e que conseguem restringir aquelas horas de alimentação. Então, por exemplo, um paciente que vai se alimentar ali de meio-dia até 8 horas da noite, ele vai conseguir comer refeições maiores num período menor. Então, às vezes, ele fica mais saciado, só que ele vai passar 16 horas de privação.
Então, isso tem que ser muito bem entendido pelo paciente, tá? Então, o paciente que gosta de comer em volume, que gosta de comer em quantidade, mas não se importa em passar por esse período de privação, isso vai ser o melhor para ele. É muito bom, tá? Outra coisa importante é o paciente que não tem a necessidade, por exemplo, de comer de manhã. É aquele paciente que fala, não, nossa, não dou conta de comer de manhã. Então, assim, eu acordo, se eu comer, eu fico até um pouco nauseado, enjoado. Obviamente, a gente tem que descartar qualquer, né, alteração gástrica, neurológica, etc. Mas, descartando isso, não consigo. A minha primeira refeição do dia é o almoço. Aí é muito mais fácil. Tá? Agora, a gente tem que pensar também, da mesma forma, a que custo, né? Vou fazer jejum, é ótimo e tal. E aí você come muito, você desconta, você não consegue controlar. É muito importante para a gente entender se isso vai ser bom ou não. Para quem não consegue controlar, isso é péssimo, né? E a gente percebe, tem alguns estudos comportamentais que mostram que a prática de jejum forçado no paciente, ou você achar que o jejum vai ser melhor e você acaba fazendo, pode levar a comportamentos errados, né? Não a transtornos alimentares, mas a comportamentos transtornados com a alimentação. Então, o jejum ele tem que ser muito bem avaliado, né, caso a caso, e se realmente esse jejum ele não vai estar sendo prejudicial em outro ponto ali do paciente. Se ele não vai ter um comportamento transtornado, se ele não vai comer demais em outras refeições, né, se ele não vai ficar, né, às vezes, enlouquecido com comida, porque isso acontece porque a pessoa passa muitas horas sem comer e fica só pensando em comer, né? Então, a gente tem que avaliar caso a caso. Então, para essa pessoa que não consegue ficar longos períodos sem se alimentar, aquela velha estratégia de comer de 3 em 3 horas, você acha que ainda se aplica ou isso já caiu por terra? Comer de 3 em 3 horas é uma estratégia, não é um mito, tá? Foi uma estratégia muito bem estabelecida, principalmente quando a gente acreditava que a fase cefálica no diabetes, no pacientes com diabetes, era muito importante. Então, o que a gente achava? Que o corpo, até, né, sei lá, uns 20 anos atrás, que o corpo, ele tinha uma fase de adaptação insulinêmica, e aí quando você ia se alimentar de 3 em 3 horas, você já tinha uma pré-liberação de insulina, naquele momento um pouquinho antes da alimentação. Então, por volta de 15 a 20 minutos antes de se alimentar, você já tinha uma pequena liberação de insulina. A gente viu que isso não acontece mesmo na prática, tá? Você não tem uma melhora de insulina comendo de 3 em 3 horas, né? É importante comer de 3 em 3 horas para o indivíduo diabético que toma insulina, né, que faz o uso de insulina exógena, para a gente entender até as doses de insulina que ele toma, etc. E às vezes ajustar a alimentação dele. Então, é a primeira estratégia que a gente usa. A gente vem também da cultura de que a dieta do diabético é a dieta saudável para todo mundo, que também não é. A gente já sabe que não é. E comer de 3 em 3 horas, ele pode ser interessante para um grupo de pessoas. Então, as pessoas que realmente, né, que sentem fome mais rápido, que têm esvaziamento gástrico mais rápido, e etc. Agora, o que a gente tem que pensar é o seguinte, vai comer de 3 em 3 horas e vai ficar beliscando o dia inteiro? Será que isso é interessante? Né? Será que eu não posso concentrar essa refeição e espaçar de 4 em 4, 5 em 5, tá? Porque não existe uma regra, né, do que é certo, do que é errado para isso. Obviamente, assim, o paciente está tendo uma gastrite, né, porque está ficando muito tempo em jejum, né? Então, a gente já vê que o negócio não está muito bom, que o corpo não está respondendo muito bem, né? Então, não tem essa necessidade toda de ficar esse tempo em jejum. Mas o paciente comer de 3 em 3 horas também é a mesma coisa, vai variar de caso a caso, de hábito, de digestão, de como que está o esvaziamento gástrico, se consegue comer, né, a quantidade certa em refeições mais espaçadas, se não consegue, né? Por exemplo, no mesmo caso, atletas que precisam, às vezes, comer uma quantidade muito grande, né? Tem atleta que, às vezes, precisa bater 5, 6 mil calorias, aí você não vai fazer isso em 3 refeições. Então, é muito melhor você, né, colocar essas refeições mais fracionadinhas. Então, existe aplicação para tudo, mas a gente tem que pensar para quem que vai usar essa estratégia. Porque às vezes a pessoa não quer comer de 3 em 3 horas e às vezes ela se força porque ela ouviu Ela essa ouviu falar que é o recomendação. saudável, que se passar 3 horas vai passar mal. Tem muita gente que acha que vai passar mal se não comer de 3 em 3 horas. Ai, meu Deus, estou sentindo vertigem, alguma coisa. E não é bem Exatamente, assim. não é bem assim, Não, né? não. Aproveitando aí essa ideia dos carboidratos, o que você pode colocar aqui para a gente em relação ao consumo de adoçantes? Uhum. Porque adoçante
tem toda uma polêmica, né? Será que adoçante causa câncer? Adoçante é interessante para quem quer perder peso ou só para quem tem diabetes? O É. que você acha? Adoçante é extremamente seguro, tá? A gente não precisa ter medo de adoçante, né? Porque às vezes a gente vê que existe um terrorismo em cima de coisas que não têm essa necessidade, né? Adoçante não causa câncer. Os estudos que mostram alguma alteração celular com adoçante são estudos em animais, né? Onde a dose consumida de adoçante seria de 5 a 10 vezes o quilo do animal, o peso de quilo de animal, né? Então é uma coisa muito fora do normal. Que aí realmente poderia causar dano, mas aí qualquer coisa causaria dano em doses tão cavalares, não é porque é um adoçante. Então, o adoçante é super seguro. A questão é o seguinte, qual que é o problema do adoçante? É a gente deixar o nosso paladar viciado em coisas adoçadas, e que não precisam de adoçar, né? Não precisam adoçar. Então, o adoçante ele pode ser consumido, obviamente, com parcimônia, com cautela. O que a gente deve estimular é que o paciente limpe o quanto mais o paladar, que ele utilize só em situações pontuais, isso para qualquer paciente, tá? Principalmente para um paciente que tem o hábito de consumir muitos alimentos adoçados, né? Ou então tem aquele paladar mais doce, etc, tá? Mas não precisa ter medo, o paciente diabético pode consumir, não é à vontade, né? Obviamente, mas como qualquer outro paciente. Não é porque é diabético que você vai liberar o consumo de adoçante, né? E lembrando que, dependendo do adoçante, ele pode ter caloria, ele pode ter carboidrato, né? Então, tem que observar qual tipo de adoçante está consumindo. Mas, no geral, os adoçantes permitidos no Brasil, eles são extremamente seguros. Não precisa ter medo, mas também não precisa exagerar. Eu acho que essa fala final é essencial, porque senão o ouvinte vai pensar assim, então eu posso tomar meu refrigerante Não, zero, sem açúcar, vou empolgar principalmente agora. alimentos que não são alimentos, né? Porque refrigerante é o quê? Nada, gente. É uma coisa inventada pela indústria, embora a gente entenda, né, que a gente vem aí de uma década de 80, da industrialização, né, década de 80 e 90, que a gente tomou refrigerante na nossa infância, que a gente às vezes cria um vínculo com um alimento que não é alimento e tal, mas não é nada saudável, né? O refrigerante, ele é um ultraprocessado. Então, a gente já sabe que ultraprocessados não fazem bem, tá? Então, vai tomar um refrigerante porque você tem um vínculo afetivo com aquele alimento, toma o mínimo possível, tá? E assim, se puder tirar, tire, tá? Da melhor forma possível. Igual a mesma coisa, por exemplo, com sucos artificiais, que são aqueles sucos de pozinho, etc. Tenta tirar o máximo possível. Mas também não precisa achar porque tomou uma latinha de refrigerante no final de semana que vai ser um problema. Então, alimentos industrializados, alimentos ultraprocessados, a gente tem que entender de qual industrializado a gente está falando, de qual ultraprocessado a gente está falando. E a gente está falando de um refrigerante que é extremamente maléfico, assim, por ser um alimento artificial. Então, a gente deve usar só em situações pontuais. Excelente. Agora eu vou para outra pergunta polêmica, que é em relação aos alimentos anti-inflamatórios. De fato, existem alimentos anti-inflamatórios e existem alimentos que são superalimentos? Não. E agora? E agora, José? Não existe, tá? Os alimentos, obviamente, a gente tem perfil de alimentos que são excelentes alimentos. Quem são eles? Frutas e vegetais. Sem mistério. Sem mistério, sabe? Não é a fruta do Himalaia. Não vai ser aquele azeite colhido por virgens camponesas, não vai ser esse alimento, tá? O alimento que ele é bom é a maçã que você tem em casa, é a sua pera, é a sua banana, mesmo com agrotóxico, coitadinha, mas ela é ótima, é excelente, são excelentes frutas. Quer comer, assim, uma fonte rica de antioxidantes? Vai comer brócolis, beterraba, cenoura, que tá ótimo. A questão é o seguinte, o alimento isolado, ele não tem o poder de ser anti-inflamatório. Embora ele seja um excelente alimento, ele ter compostos anti-inflamatórios, que são esses compostos naturais que a gente já sabe, né? Antocianinas, compostos antioxidantes, etc. São todos ali que são correlacionados com o pigmento até do alimento, né? Eles não têm esse poder anti-inflamatório. E aí, o que a gente sabe, né? É que o que vale para a gente ter um contexto anti-inflamatório da alimentação é toda a sua alimentação e todo o seu hábito. Então, é uma vida anti-inflamatória, tá? É você comer, né, muito bem, 90% do seu tempo, né, alimentos o mais limpo possíveis. O que é isso? A alimentação natural mesmo, comer frutas, verduras, cereais, leguminosas, carne, né, principalmente carne vermelha com parcimônia, porque a carne vermelha a gente já sabe que a recomendação é de 500 gramas por semana,
tá? No máximo consumo. Consumir peixes, né, na medida do possível ali. E também ter um hábito de vida legal, saudável. Fazer exercício físico. Dormir em média ali de 6 a 8 horas por dia, menos do que 6 horas por dia é muito ruim. Diminuir ao máximo o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, você vai criando um ambiente para o seu corpo anti-inflamatório, tá? Então, não existe o alimento anti-inflamatório, não existe dieta milagrosa, não existe alimento milagroso. Eu sou da época que a linhaça, ela só prestava se ela fosse adorada, né? A gente viu isso cair por terra lá acho que foi 2006, eu estava na faculdade ainda, e aí a faculdade de Viçosa demonstrou que a linhaça marrom, ela era tão boa nutricionalmente quanto a linhaça dourada. Acho que foi isso mesmo, eu não estou me enganando na história. Então, assim, não existe esses alimentos milagrosos, tá? E a gente sabe que existe um marketing dentro da indústria de alimento para vender mais um alimento, etc. Mas isso não existe. A gente tem que fazer um contexto, um estilo de vida que seja um estilo de vida anti-inflamatório. Isso sim. Eu acho que a gente pode deixar a mensagem de que, olha, gengibre, por exemplo, tem estudos que mostram que ele tem compostos anti-inflamatórios, como você colocou. Exatamente. Mas de nada adianta eu ter uma alimentação terrível e consumir um chazinho de gengibre achando que Exatamente. isso vai salvar minha vida. Você vai comer, sei lá, sabe, um hambúrguer e aí você vai tomar um shot de limão. Vai me Não tem, salvar. não vai. Né? Você tem que ter todo esse contexto. A alimentação ela é um conjunto de fatores, né? E assim, o docinho do fim de semana, ele faz parte disso também. Ele vai te dar uma alegria, ele vai te dar a liberação de neurotransmissores, de moléculas que vão fazer bem para o seu bem-estar. Vale a pena comer um docinho, às vezes, no fim de semana, sair um pouquinho da dieta. Isso tudo é um contexto anti-inflamatório, né? Fora isso, dormir bem, fazer atividade física, fazer uma terapia, se precisar e tudo mais. Então, tudo isso é o contexto anti-inflamatório. Mas a alimentação isolada não tem esse efeito. Agora eu vou para um ponto bem complicado da nutrição: leite e glúten. Vamos lá, todo mundo tem que cortar leite e glúten, eles são terríveis? Não, Jesus. Como funciona isso aí? Não, principalmente o leite, que é um excelente alimento, né? Assim, o leite, a gente tem quem deve evitar consumo de leite. Pessoas que são intolerantes à lactose, tá? E a gente tem leite sem lactose também, e pessoas que têm alguma alergia à proteína do leite, né? Ou a caseína, que é uma proteína do leite, a lactoglulina, etc. Às vezes a gente tem pacientes que são um pouco mais sensíveis, que não têm a intolerância diagnosticada, mas que relatam desconforto abdominal, má digestão quando consome leite, porque o leite ele é um alimento completo, né? Além de ter lactose e proteína, ele tem gordura também, né? Então eu falo que o leite, se a gente pensar, poderia ser considerado um superalimento, porque ele tem tudo, né? Ele tem proteína, ele tem gordura, ele tem carboidrato, ele tem vitamina, ele tem minerais, etc. Então, o leite, ele só deve ser evitado por esses 3 grupos: intolerantes à lactose, sensíveis à lactose ou os pacientes, né, que têm alergia à proteína do leite de vaca, que é o APLV. Mas, se você não tem nenhum desses casos, se você não apresenta nenhum desses sintomas ali relacionados ou à proteína ou ao carboidrato, deve consumir leite, né? O leite é uma das melhores fontes de cálcio que a gente tem. Né? E hoje, por exemplo, a gente vive uma epidemia de baixo de consumo de cálcio, de baixa de vitamina D, perdão. Então, o leite é um excelente alimento, não tem problema nenhum consumir leite, tá? Obviamente, né, às vezes a gente tem, por exemplo, os pacientes que passam muito tempo sem consumir leite, diminuem intrinsecamente essa sua produção de lactase e às vezes começam a ter um desconforto quando inserem o leite novamente. Então, tem que ter um pouquinho mais de paciência, tal, se não for diagnosticado nada, e reintroduzindo o leite ali. O glúten tem uma outra questão. O glúten, a gente já tem uma intolerância maior na população, tá? Uma intolerância ao glúten e uma doença que é chamada doença celíaca, onde o paciente ele tem uma resposta muito grave à presença do glúten nos alimentos, tá? Então, esses 2 casos também têm que ser observados. O paciente que tem uma sensibilidade ao glúten, que não está ligado à doença celíaca, que realmente sente um desconforto, também uma dificuldade de digestão, e o paciente celíaco. Se for esses 2 casos, aí realmente a gente tem que
o paciente celíaco ele não deve consumir glúten de jeito nenhum, né? Então, assim, é até meio grave isso, porque aí ele tem que realmente procurar alimentos que não sejam nem contaminados pelo glúten. Agora, o paciente que é só sensível ao glúten, ele deve diminuir ao máximo o consumo de glúten. Não precisa zerar, mas ele deve diminuir. Se você também não está encaixado nesses dois, e aí você acha que eu ouvi falar que glúten faz mal, então eu vou tirar, mas não precisa, tá? Então, assim, e uma coisa que está correlacionada, que a gente percebe assim, mas eu tirei o glúten, a lactose, eu emagreci, ou então, eu tirei o glúten, a lactose, eu estou muito melhor. Provavelmente é porque você tinha uma alimentação muito ruim. E aí, coincidentemente, os alimentos que você consumia, que eram os alimentos processados, ultraprocessados, etc., extremamente calóricos, eles tinham leite e tinham glúten, né? Então, quando você melhora o perfil alimentar, retirando ou não leite ou glúten, você vai ter uma melhora mesmo do estado nutricional como um todo, tá? Mas a gente não precisa fazer uma conduta universal de todo mundo tirar leite e todo mundo tirar glúten. Tem que ser Porque avaliado. como você disse aqui no início, não existe nada que Nada. é Que é para todo universal. mundo. Não existe. Então, assim, se você tirou e sentiu melhora, às vezes é por conta disso. Sua alimentação é muito Exatamente. ruim. Ou então você tinha alguma Alguma intolerância, intolerância. tem alergia e não Não sabia, né? sabia, Isso nunca foi exatamente. diagnosticado. Então, não é que faz mal para o coleguinha, vai Uhum. fazer mal para Não. você, né? Mas é importante avaliar, né? Fica assim, Exatamente. a mensagem, se você se sente mal com o consumo se você se sente mal com o consumo desses alimentos, procure um profissional. Exatamente. Vai num gastroenterologista, vai num nutricionista para avaliar. E aí sim, esses profissionais vão te ajudar na melhor condução. E lembrando que nutricionista não pode dar diagnóstico, tá? Nem de doença celíaca, nem de intolerância à lactose. Então, sempre que você procurar um profissional da saúde, ele tem que te encaminhar para um gastro, para ir para um médico, né, específico, para fazer esse diagnóstico correto, para a gente entender o que está acontecendo. E aí, para a gente já caminhar para o final, outra polêmica sobre as dietas detox. Funcionam? Vamos pensar assim, ó, final de semana, comi tudo errado, comi churrasco, pizza, embutidos, bebidas alcoólicas. Aí chegou segunda-feira, eu vou mergulhar numa dieta detox. Vai me salvar? Então, vamos lá. O que a gente chama de dieta detox e o que é popularmente vendido aí? São dietas extremamente restritivas, já prontas, né, feitas ali por uma, né, às vezes uma empresa, etc. Esse tipo de dieta, ele não é interessante, tá? Porque vai ser muito restritivo, vai ser, às vezes, dietas líquidas e tudo mais, que não é legal. O que a gente deve fazer, mediante a essa situação, igual você, né, exemplificou, então, assim, nossa, eu exagerei muito no final de semana, você vai maneirar. Sabe, assim, você vai comer, assim. você vai comer um pouquinho menos, sabe? Ou então, você vai falar assim, olha, eu comi. Isso acontece muito, por exemplo, quando a gente tem festa, né? Natal e tudo mais. Nossa, enchi a cara de peru e tal, né? Ou então comi muita sobremesa. E aí sobrou sobremesa. Não, meu filho, guarda para o próximo fim de semana. Então dá uma maneirada durante a semana ali, sabe? Às vezes reduz um pouquinho o consumo calórico, melhora o seu perfil alimentar. Então, agora, realmente, né, eu exagerei muito, eu vou comer mais fruta, eu vou comer mais vegetais, eu vou diminuir um pouquinho aqui a carne e tal, né, eu vou diminuir um pouquinho o arroz e o feijão e tal, eu vou dar uma maneirada até para o meu intestino funcionar melhor. E aí eu consegui fazer uma boa digestão. Mas fazer dietas restritivas, né, dietas que são extremamente engessadas e que não são calculadas para você, é uma besteira. Não vai funcionar. Tá? Ou às vezes pode funcionar num primeiro momento, depois você tem um efeito rebote. Você fala, nossa, fiz ali, olha, perdi 2 quilos em uma semana. Não, você não perdeu 2 quilos, meu bem. Né? Você desinchou. Então, assim, o consumo exagerado, principalmente de carne, carboidrato, etc., aos finais de semana, que a gente vê muito, eles levam maior retenção de água. Isso acontece. Tá? Então, se você volta para sua rotina, faz exercício físico, dá uma maneirada ali no que você comeria normalmente, você já vai desinchar. Né, isso já vai acontecer, você vai eliminar mais líquido, toma bastante água, sabe, se hidrata bastante, para você eliminar esse líquido retido e dar uma melhorada. Mas a dieta detox,
ela não tem um propósito, assim. Depois que você fizer, você vai ganhar tudo de novo. Então, você não vai conseguir seguir aquilo para sempre, né? Porque a dieta boa é a dieta que o paciente segue, né? E aí você vai tomar suco ao resto da sua vida? Não vai, né? Viver de suco o resto da sua vida. Então, o mais interessante é realmente dar uma maneirada, tomar bastante água, fazer exercício físico e tal, que tudo volta ao normal. Denise, última pergunta. Qual o mito mais perigoso que você já viu circulando aí pela internet que você acha que realmente pode impactar negativamente na saúde das pessoas? Eu acho que o mito perigoso eu não posso falar um, assim, porque são vários. Mas, assim, eu acho que eh, você achar que uma coisa só vai salvar a sua vida, sabe? Ou vai melhorar todos os seus problemas vão acabar. Porque comer é um ato mesmo cultural nosso, sabe? Então, a gente entender o porquê do alimento, por que a gente come tal coisa, etc., é muito mais interessante do que você se restringir, sabe? E eu acho assim, o que me incomoda muitas vezes são alimentos que são medicalizados, sabe? Então, eu vou comer a linhaça porque a linhaça é boa para isso, sabe? É muito importante que a gente entenda um contexto alimentar, que a gente respeite principalmente a nossa cultura, né, as nossas raízes, a nossa origem, que a gente honre os nossos alimentos, né, e que a gente celebre como deve ser celebrado, sem exagerar, obviamente, porque não precisa, mas que a gente coma assim com consciência, sem levar a algum transtorno alimentar, alguma coisa, e sem a gente tentar ficar medicalizando tudo que a gente come. Eu acho que comer com consciência é a melhor coisa, e quanto mais a gente cai nesses alimentos da moda, dietas da moda, pior é para isso, para a perpetuação da nossa cultura e para que a gente consiga ter uma alimentação equilibrada e saudável. Excelente! É, Muito obrigada. Queria te é isso. agradecer imensamente. Tudo o que você falou aqui, eu tenho certeza que as pessoas vão ouvir com muito carinho e você vai ter um impacto muito importante na vida de todo mundo. Ai, que bom. Obrigada. Fico muito feliz sempre que precisar, só me chamar. Vou chamar mesmo. Você gostaria de deixar o seu recado para quem quiser entrar em contato? Então, para me seguir nas redes sociais, Denise Pérez, _nutricionista. Lá tem o meu contato do consultório, é só no link da bio, tem direitinho ali, você fala direto comigo no WhatsApp, com a minha secretária, com todo mundo. Então, pode entrar em contato. Muito obrigada. Obrigada a você. Pessoal, então vamos ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão, pode entrar em contato conosco pelo participe@bhfm.com.br ou pelo meu Instagram, que é o @deborarodrigues.prof. E não se esqueça, UniBH, saiba mais sobre o melhor campus da cidade em unibh.br. Um abraço e até o próximo episódio.